Olá, sejam bem-vindos ao Olá Europa e no episódio dessa semana vamos abordar um tema que é um dos temas mais populares no Reino Unido e na Europa nos últimos 4 anos, o Brexit. Para quem já ouviu falar dessa palavra, que deve ter sido todo mundo, porque tem sido falado durante muito tempo nos últimos anos, o Brexit, na verdade, nada mais é do que a junção da palavra Britain, que é Grã-Bretanha, com exit, que é saída, que é para dar justamente o nome da saída do Reino Unido do bloco de mais de 20 países que formam a União Europeia. Entre os países que continuam membros está Portugal, onde eu estou agora, em Lisboa, Itália, Espanha, Alemanha, por exemplo. E a saída do Reino Unido foi decidida num referendo que aconteceu em 2016, mas só este ano é que essa separação realmente ocorreu e ainda há muitas dúvidas do que vai acontecer daqui para frente, a partir de agora, com realmente essa saída do Reino Unido da União Europeia, a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, que inclusive é a primeira vez que desde 1970 o Reino Unido não faz parte da União Europeia. E comigo, mais uma vez, direto de Londres, o jornalista Márcio Delgado. E Márcio vai estar batendo esse papo comigo e também vamos ter uma convidada muito especial. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Olá, Europa. Olá para você. Que bom estar de volta. E é verdade, Luciana, para nos ajudar a entender um pouco melhor o que é esse Brexit e quais os efeitos que isso vai ter na vida do brasileiro que está vindo para a Europa ou quem já mora aqui no Reino Unido, por exemplo, e quer, né, dar uma passeada, uma viajada por outros países aqui da União Europeia. O Olá Europa de hoje conversa com a advogada brasileira, especialista em imigração e direito internacional, Vitória Nabas. Olá, Vitória, tudo bem? Bom estar aqui. É melhor do que eu fazer um programa com um amigo, são dois amigos de uma vez. Isso é maravilhoso. Obrigada, Vitória, por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente e explicar para quem está nos acompanhando o que realmente vai mudar daqui para frente, né? Porque agora sim, oficialmente, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Pois é, Luciana, você falou dessa palavra, né, Brexit. Eu brinco que o Brexit virou o meu marido, né? Eu durmo com o Brexit, acordo com o Brexit, e ele está sendo uma palavra que não sai da minha rotina desde junho de 2016. Então, nós estamos para completar agora 5 anos desse assunto. Efetivamente, aí nós não vamos ter nem período de carência que nós estamos atualmente, e é um assunto que não passa, porque tanta coisa ainda vai acontecer. A gente teve realmente agora, né, a saída definitiva no dia 1 no dia 31 de dezembro, às 11 horas da noite, porque é meia-noite na Europa. Mas ainda tem tanta coisa para acontecer, tanta dúvida, gente. Então vamos tentar solucionar um pouquinho só delas hoje. Hoje a gente faz esse primeiro apanhado e depois mais para frente vamos voltar aqui com a Vitória com certeza. Quem tiver também dúvidas, perguntas, pode enviar para a gente, né, Márcio? Verdade, Luciana. É um canal aberto, né? Deixe nos comentários também quem está assistindo, né, o programa depois e tiver alguma dúvida que não foi respondida, por exemplo, deixe nos comentários. Ao longo do programa nós vamos também deixar os contatos da Vitória para que a gente consiga, na verdade, fazer, né, essa ponte, essa conexão. Essa conexão que está aqui no Olá Europa justamente para isso, para a gente ouvir quem está do outro lado, mandar sugestões também de temas e a gente passar um pouquinho dessa informação Europa, essa conexão, não é, Márcio, entre o Reino Unido, Portugal e o resto da Europa. E o brasileiro que está nos acompanhando também. Inclusive, eu queria começar fazendo justamente essa pergunta, que obviamente para os brasileiros que estão aqui na Europa, isso é óbvio, é o mais importante. O que vai mudar? Ou seja, o brasileiro que trabalha em Portugal, que trabalha na Alemanha, o que vai acontecer se ele quiser ir trabalhar no Reino Unido, que antigamente era muito tranquilo, ele podia estar aqui, agora eu vou para Londres trabalhar. O que vai mudar agora, Vitória? Bom, vamos lá. A partir de 1º de janeiro, então, desse ano, com a separação efetiva que nós tivemos,
O europeu, ou quem tem passaporte europeu, então um brasileiro com dupla cidadania, por exemplo, ele virou uma pessoa como a gente chama o resto do mundo. Ele não tem nenhum privilégio mais para morar aqui dentro como ele tinha antes. Acabou o que a gente chamava de free movement of people and services. Então, você, Luciana, que é uma cidadã portuguesa, pegaria o seu passaporte e viria morar aqui a qualquer momento, chegaria, se registraria no nosso insurance, que é o CPF daqui, né, ou o NIF de Portugal, e começaria a trabalhar. Isso não existe mais, porque com a saída efetiva, a pessoa europeia que tem um passaporte europeu, ele hoje está da mesma forma como um brasileiro, como um colombiano, como um americano, como um jamaicano. Ele não tem mais essa livre entrada para trabalho. Então, se ele quiser trabalhar aqui, ele vai precisar de um visto de trabalho. Ele vai precisar de um empregador para dar o visto para ele para trabalhar. Existem outras categorias de visto também, como de estudante, o empresário, o investidor, mas sempre tem que pensar o seguinte: eu não tenho mais direito de entrar e trabalhar. Eu tenho que pensar que necessito de um visto para poder morar no Reino Unido a partir desse ano de 2021. É diferente de quem já estava aqui antes, que pode continuar vivendo, tem que tomar certas atitudes, que é o registro num determinado programa chamado Settlement Scheme. Mas são duas categorias diferentes de europeus, que a gente chama: os que já viviam aqui e os que gostariam de ter vindo e não vieram, e agora se encontram numa situação um pouco mais complicada, porque precisam de visto para morar aqui. Se nós não Ou estivermos seja, falando, Vitória, de trabalho, por exemplo, mas só de ir, se eu quiser, como cidadão britânico, visitar a Luciana lá em Portugal e vice-versa, a Luciana quiser vir visitar-nos aqui, eu e você aqui em Londres, ficou mais difícil por causa do Brexit, só para visitar, por exemplo? Não, não. A parte de turismo vai continuar sendo totalmente irrestrita. Existe uma diferença imensa. A Luciana, para vir nos visitar, ela recebe um visto de turista de 6 meses. Esse visto de turista de 6 meses é porque a Inglaterra dá visto de turista de 6 meses para todo mundo, tá? Já a gente, para visitar a Luciana, nós vamos receber 90 dias. É diferente. Por quê? Porque na Europa, o visto de turismo, quando você chega em qualquer país do espaço Schengen, é de 90 dias. Você não pode ficar 180, eles não dão 180 dias. Então, nós, por exemplo, britânicos, poderemos ir ficar 90 dias, podemos voltar, e depois pode ir mais ficar 90 de novo, tá? Mas não Uhum. podemos ficar 180, porque não existe essa previsão de visto de turista de 180 dias nos países do Schengen. portanto, para turista, só tem essa diferença, mas não há nenhum problema em termos de Brexit. Agora, para quem quer trabalhar ou estava planejando, tanto o brasileiro que tem dupla cidadania, quanto o europeu, nasceu aqui, não interessa se é na Alemanha, em Portugal, onde esteja, é que realmente as coisas mudaram a partir do dia 1º de janeiro desse ano, não é isso, Vitória? Só para Sim, esclarecer aqui. exatamente. Mas nunca se esqueça que para o turista nós temos um detalhe técnico, né, importante. O turista europeu, né, que vinha mesmo passear, nunca teve acostumado em fazer seguro de saúde para viagem. Por quê? Porque você vinha com o seu passaporte europeu, aquele cartãozinho, né, do médico do European Health, e poderia usar o sistema de saúde daqui se acontecesse alguma coisa. Hoje isso não serve mais. Então você vai precisar do quê? Ter um seguro médico de viagem, como um brasileiro tinha quando vinha passear aqui. Para, se acontecer alguma coisa, você ter um direito de assistência. É lógico que assistência de emergência, caiu na rua, quebrei uma perna, é uma assistência de emergência, os hospitais sempre dão. Mas existe um limite do que eles consideram emergência ou não. Tá? Então, sempre pensa que o turista precisa de algumas coisas que antes o turista, mesmo sendo uma pessoa portuguesa que vinha como turista ficar 30 dias e voltava, não pensava no assunto. Por quê? Porque existia uma comunidade. Agora nós não fazemos mais parte. Portanto, é um bom conselho para quem quiser viajar como turista, pensar nessa questão do seguro, né? Com certeza. Imagina que usar médicos privados aqui, hospital privado aqui, como em qualquer parte do mundo. É um preço caro, não é
uma coisa barata. Agora, a questão do comércio é uma questão também importante, né, Márcio? A gente estava falando sobre isso, que você até queria fazer justamente essa pergunta para a É, Vitória, porque com certeza as pessoas sabe o também que eu que estão em lembrei? casa e estão vendo o programa vão pensar nisso. Como é que eu faço para, se for uma questão de comércio mesmo, produtos, É, etc. a Vitória deve conhecer, existe uma comunidade brasileira ainda muito significativa aqui no Reino Unido, e as pessoas têm comércio, né? Vendem produtos importados, e alguns desses produtos, Luciana, vêm de outros países, às vezes aqui da Europa mesmo, da Espanha, da Itália, né? Como é que vai ficar, Nabas, para essas pessoas que têm um comércio, às vezes tem um comércio pequeno, mas precisa trazer produto de outros países vizinhos aqui da Europa? Bom, a parte de importação e exportação talvez seja a que nós estamos tendo ainda mais dificuldade porque os acordos ainda não estão definidos totalmente. A parte de imigração está toda definida. A gente já tem o panorama totalmente definido desde muito tempo e hoje eles só estão, que a gente fala, executando as leis. A parte de importação e exportação, não. Só para vocês terem uma ideia, a partir de 1º de abril, nós vamos começar a ter restrições de importação e exportação, não restrição que proíba, mas restrição no sentido de controles de produtos de origem animal. E o que são produtos de origem animal? Queijos, laticínios, carnes, embutidos, tudo isso é de origem animal. Então, todos esses produtos de origem animal, a partir do dia 1º de abril deste ano de 2021, já começam a ter uma restrição maior. O governo inglês, o que ele tem feito ele tem dado milhares de cursos gratuitamente, então tudo por webinar hoje em dia, para poder explicar para as pessoas que são as importadoras ou as exportadoras que têm sede aqui o que vai acontecer. E, obviamente, esses cursos, eles são em inglês, mas qualquer pessoa pode participar. Então, se, por exemplo, uma pessoa em Portugal que está acostumada a exportar queijos para cá, e fala, como é que vai ser para mim agora? O ideal seria que essa pessoa entrasse num desses webinars para poder entender o que vai acontecer com os produtos de origem animal provenientes da comunidade europeia, para ele se encaixar nesses próprios requisitos que estão vindo. E isso, Uhum. logicamente, vai afetar, eu acho que em todas as áreas, porque a gente tem um acordo não vou dizer provisório, não é provisório, mas um acordo meio frágil, que foi assinado no frigir dos ovos, né, no apagar das luzes, no dia 24 de dezembro, e é um acordo que realmente não está tudo ali. É um acordo que tem ali um básico. Então, tem muita coisa para ser discutida, principalmente na parte de comércio. Tá? Na parte de comércio, ainda vamos ver cenas dos próximos capítulos. Com certeza. E uma dúvida aqui que eu fiquei. Quando o europeu chega no aeroporto, ou o brasileiro com cidadania europeia, ou mesmo brasileiro que não tem dupla cidadania, chega no aeroporto na Inglaterra, chega em Heathrow, por exemplo, em Londres, vai ter que mostrar o passaporte, tem que mostrar o passaporte, não adianta só mostrar a identidade como antigamente, tem que mostrar o passaporte para entrar. É isso mesmo? E É, vai para uma fila de estrangeiros. Não, vamos por partes, tá? Isso foi definido ano passado já, que as identidades não servem mais, tá? Porque a identidade só servia para viajar porque existia parte de uma comunidade europeia. Então, para viajar para o Reino Unido, tem que ter passaporte. Tá? Não existe mais nenhum país que possa entrar aqui com uma identidade. Todo mundo tem que ter passaporte para entrar aqui. Como o brasileiro já tinha que ter o passaporte português, ou italiano, ou francês, vai ter que ter. Existe um período de carência ainda, que vai até setembro desse ano, porque nós estamos vivendo a época de Covid, muita gente não tem passaporte, só tem o documento de identidade dos países, tá? Principalmente Portugal, Itália e Espanha, mas eu também conheço pessoal do leste europeu que também só tem Então, por exemplo, identidade. se eu quisesse ir para, por exemplo, só um parênteses, se eu tenho dupla cidadania, tenho passaporte português, mas vamos supor que eu não tivesse, ou não tivesse válido, enfim,
e quisesse entrar no Reino Unido só com a minha identidade portuguesa, eu ainda posso até setembro, porque tem esse período de carência, é isso? Pode até setembro sem nenhum problema, mas a partir de setembro não. É que só realmente deram uma carência, Ok. porque tem muita gente que vive, inclusive, aqui e está sem passaporte. E não consegue renovar os passaportes, É. por quê? Porque os consulados não dão vazão. E depois veio o Covid para atrapalhar um pouco, os consulados fechados por causa do lockdown. Então, Só um realmente isso pouco. está uma loucura. A gente tem pessoas ligando para a gente desesperados, falando: meu passaporte italiano está vencido, ou português, eu não consigo renovar, eu não tenho identidade, por exemplo, principalmente pessoas que fizeram passaporte via Brasil, não foi feito diretamente em Portugal ou diretamente na Itália. Eu não tenho identidade e eu não consigo fazer meu pre-settlement aqui porque eu não tenho passaporte válido. Então, isso ainda vai dar também muita história, porque o prazo 30 de junho acaba e tem gente que não tem documento para fazer. Não, e vai dar muita Verdade, dor de Luciana. cabeça ainda. E é por isso que eu estou perguntando, porque eu acho que é importante frisar isso, porque as pessoas ficam meio perdidas, né? Porque eu cansei de viajar pela Europa e, inclusive, para o Reino Unido. Inclusive, acho que a última vez que eu fui te visitar, Vicky, eu fui com a minha identidade, eu nem levei passaporte. Porque eu entrava sem problema, né? Era a identidade e pronto. E eu acho que tem muita gente que ainda está confuso com isso. Posso entrar com uma identidade europeia? Quer dizer, então agora a gente já sabe que pelo menos as pessoas podem respirar um pouquinho, que tem até, justamente por conta dessa falta de vazão dos consulados. E o Covid que piorou tudo, atrasou tudo. As pessoas não precisam ficar desesperadas caso tenham que ir para a Inglaterra, para o Reino Unido. Podem ainda usar a identidade do país europeu para poder entrar, mas isso só até setembro, viu, gente? É bom prestar bastante atenção nisso. E para quem mora aqui e, por exemplo, está desesperado porque o documento está vencido e não conseguiu ainda fazer o registro, existe também um período de carência para algumas nacionalidades. Tem uma tabela do home office, que é da imigração daqui, precisa ir na tabela qual é o país, quando está vencido, para ver se você se encaixa ali. Para você também não dizer que eu não tinha como fazer. Também tem certas desculpas que às vezes não dão para passar, tá? Então, mas até setembro, por enquanto, dá para vir com a identidade. A partir de setembro, só passaporte mesmo. Vitória, pegando carona nessa pergunta da E Luciana, chegando, a partir de desculpa, só setembro. antes, Claro, claro, claro. eu ia só perguntar só uma coisa, Márcio. Só porque eu perguntei daquela entrada quando chega Ah, ao aeroporto, depois eu acabei interrompendo a Vitória. Só para terminar essa parte, quando a pessoa chega no aeroporto no Reino Unido, a partir de agora, como é que é? então, pelo fato de nós estamos vivendo o Covid, o governo não conseguiu implantar o que ele tinha planejado antigamente. Antigamente, como é que ia ficar? Né? Ia existir só duas filas. A fila que era para os britânicos e os que têm a cidadania que é a irlandesa, porque a Irlanda é uma exceção a essa regra. Tá? Apesar de a Irlanda ser Europa, a Irlanda tem um acordo específico que vem lá do Good Friday, é uma outra situação. E o resto do mundo ia ter uma fila, tá? Então seriam só duas filas. O que acontece é que hoje só tem uma fila, não tem duas, por causa do Covid. Então, uma fila única que todo mundo entra. E aí, obviamente, tem vários guichês, mas a fila é geral para todos. Não importa da onde você da onde você veio, nada. Por quê? Porque a fila que vai ver do exame do PCR, vai ver se você preencheu o formulário de entrada, porque tem um formulário para dizer de onde você veio, para onde você vai ficar, etc. O seu passaporte e tudo mais. Então, por causa do Covid, acabou aquele plano de duas filas. Então, nós estamos vivendo um momento de fila única. Todo mundo é igual e todo mundo vai na mesma fila. E pelo que eu entendi, está demorando gigantescamente. Teve uma pessoa que reclamou que estava 4 horas na fila para entrar. Então, Porque não pessoal, tem levem isso em maquininha, né? consideração antes de marcar. A não ser que seja imprescindível realmente, tem que viajar, tenta segurar um pouquinho, até porque não é hora mesmo de viajar. Vamos Não, o tentar turismo vencer está essa Covid, pelo proibido, menos né? esse período agora. A gente está com turismo proibido, a gente não pode vir com turismo para cá. É só viagens de emergência e retornos de residentes. Só essas duas categorias que podem vir. E aí prepare-se para ficar na fila para poder entrar aqui. É. Talvez E 4 horas. filas, né? Essas filas na Vitória, muitas delas acontecem para quem
não pegou o fio da meada quando a Vitória estava explicando. As filas acontecem agora porque não existe mais os terminais eletrônicos. Bom, os terminais estão lá, mas estão todos desativados. Então é Exato. tudo manual, né, Vitória? Então tudo demora mais tempo, porque além de ser manual, é a fila única, ou o terminal não está adaptado, ajustado, né, para que saiba diferenciar quem está vindo, por exemplo, com a questão da quarentena, que agora tem que ficar em hotel, quem entra nesse período agora vindo, né, de outros países que estão numa lista vermelha. E os terminais não dão conta de tanta informação que é muito recente. Isso começou no dia 15 de fevereiro. Essa questão dos hotéis de ser uma exigência de se ficar num hotel por 10 dias e pagar, claro, do próprio bolso. Mas, Vitória, eu tenho uma outra pergunta sobre. Bom, eu e a Luciana, como jornalista, nós viajamos bastante pela Europa mesmo, a trabalho, inclusive. E uma das coisas mais bacanas dos últimos 10, 12 anos é que nós podíamos usar a nossa conta, o nosso aparelho telefônico nos outros países, como França, Espanha, quando eu vou a Portugal. Nós podíamos usar o nosso plano, né, de telefonia celular sem pagar o roaming, que é, na verdade, aquela tarifa internacional. Já foi discutido, já foi divulgado alguma coisa nesse sentido, ou a partir de agora ou de algum mês, todo mundo vai ter que pagar ligação internacional? Todo mundo indo, né, no caso do Reino Unido, para fora. Bom, eu também viajo muito a trabalho e acabei descobrindo essa má notícia hoje, de Nossa. que sim, vamos ter que pagar roaming. Não foi feito um acordo ainda, então neste momento, se eu for a Portugal, e eu ia muito a Portugal a trabalho, inclusive já fui na casa da Luciana, nós todos que pagar roaming, ela também vai ter que pagar aqui, e nós, inclusive, como nós dois somos do Reino Unido que saiu, vamos pagar roaming na Europa inteira. E os Nossa. telefones vêm com uma limitação padrão, que a gente chama de standard, que é de 45 libras de gastos ou 50 euros para quem tem conta em euro. Se você quer, ou melhor dizendo, se você aceita que esse limite seja superior, e isso estou falando só a parte de roaming, tá? Fora o seu plano Uhum. normal. Então, você tem lá o seu plano normal de 50 e o roaming de 45 libras. Na hora que chega no 45, ele desliga o teu telefone. Você não consegue mais operar. E isso já aconteceu comigo no passado, porque como eu estou aqui também há muitos anos, né, são quase 20 anos de Londres, eu me lembro que já me aconteceu isso no passado, do telefone parar de funcionar, porque tinha esse limitante aí. Você tem que avisar a sua companhia de telefone de que você não quer ter um limite. E aí, o roaming vai, a Deus dará. Só que essa conta dói, essa conta é triste, porque eu me lembro uma vez voltando com uma conta de Portugal, se eu não me engano, de 300 e poucas libras, que eu me arrependi Ui, amargamente. Nossa. Então, nós estamos realmente muito, muito sério esse assunto. Capaz de, quando eu for a Portugal, comprar de novo. Eu tinha um chip português que depois eu joguei fora, porque sem roaming não fazia sentido. E acho que vou ter que comprar um chipzinho português novamente, porque como eu vou muito a trabalho para lá, não faz sentido Boa ideia, nenhum aliás. Boa eu ideia. fazer isso. agora, Não? é incrível como é que a gente, nos últimos 10 anos, ou seja, uma década que andamos para frente em relação a isso e agora parece que estamos andando para trás, né? É Recuando. uma sensação É, estranha. isso é um retrocesso completo. É, Concordo. com certeza. E queria agradecer, portanto, Vitória Nabas, advogada especialista em imigração e direito internacional, por ter estado aqui com a gente hoje. Esse assunto dá muito pano para manga. A gente vai com certeza fazer um outro programa também dedicado ao Brexit e mais perguntas que os brasileiros tenham também. Não só brasileiros, mas todo o nosso público que estiver acompanhando e quiser perguntas, inclusive se precisarem de informação e de qualquer tipo de ajuda mesmo. Temos a Vitória Nabas, portanto, que está em Londres, advogada especialista em imigração e sabe tudo e mais alguma coisa quando o assunto é Brexit e imigração. Mais uma vez, obrigada, Vitória. E vamos estar mais uma vez juntos, com certeza, daqui para frente. Obrigada a vocês. Eu agradeço muito pelo convite. Muito bom ver você, Lu. Márcio, que bom ver você também, porque realmente fazia muito tempo que Foi a um gente não se prazer. encontrava. E Brexit é um assunto que realmente não vai terminar tão cedo. Precisando, estamos às ordens.
Muito obrigado, Vitória. O prazer foi meu. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Olá Europa de hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários as suas perguntas. Vamos também deixar aqui nos comentários os contatos da Vitória, caso você tenha alguma dúvida direta sobre imigração, sobre direito internacional, e ela pode te assessorar, te ajudar a isso. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, da próxima vez que surgir um programa novo, aqui no Olá Europa, você vai ser notificado em primeira mão. Muito obrigado e até breve.